Então, Eu entendo que um pouco diferente que o Flávio colocou, e eu vou dividir em três maneiras. A questão da imprensa com relação a isso aí, eu sempre faço uma análise dos grandes crimes, reportando aquela história que o já ultrapassado Freud dizia: tu só consegue analisar a sociedade entendendo o homem primitivo, e suas tribos. Então dizia ele, numa passagem, no início dos seus estudos, de que em qualquer ponto tribal de qualquer país, em qualquer continente, quando existiu uma desgraça, se ouvia o grito, a dor e o aviso entre os seus pares. E o aviso entre seus pares é o alerta de que não se possa acontecer um novo perigo. Nas suas devidas proporções, e o Flávio acompanha grandes processos, aí atua também, nós também atuamos, eu vejo que a imprensa ela tem se portado, no meu entendimento, correta. E eu acho que o papel dela, nesse cenário que aconteceu, foi um papel de assustada, um papel assim de querer mostrar para a população, nesse primeiro momento, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que pode ser feito e que não mais ocorra isso, mesmo com a panaceia. E eu digo uma panaceia aquela clássica, de que se fala muito, se apresenta muito sangue, se vê o circo. Mas eu acho que a imprensa nisso aí, Flávio, discordando um pouquinho do seu pensamento, eu acho que ela foi analítica no seguinte aspecto, entendeu? Ela conseguiu atingir um fim social que eu acho que o mais importante de tudo que aconteceu. Qual seja, Flávio, eu acho que ela conseguiu dar um alerta para a nossa população nacional, tá, em cadeia nacional, de que as bodegas e de que os redutos fechados, de que aqueles que lucram com o dinheiro dos nossos jovens em pequenas boates, danceterias, ela deu um alerta tão grande de que 2 dias depois já estavam fechando casas nesse estilo. E eu acho nisso aí, Flávio, realmente eu acho que a imprensa aqui teve seu papel. Infelizmente, me dói muito dizer que foi por causa de jovens. E no primeiro momento eu vi com certeza aquela panaceia até de vender jornal, mas eu acho que teve a nível de mídia uma importância principal e a alma de que, mesmo aquela bodeguinha pequena, que lá nos confins da praia de Hermenegildo, né? E mesmo naquela grande danceteria do Rio de Janeiro, deva estar um órgão público responsabilizado criminalmente com isso. Então, eu não poderia fugir dessa análise, porque eu entendo que, nesse momento, a imprensa, mesmo que equivocada, ela conseguiu dar aquilo, uma resposta que o homem primitivo tem. É o alarde, é a atenção, é a análise que não se pode cometer mais. Claro, Flávio, eu concordo plenamente contigo de que, junto com essa avalanche de informação, estão, e com certeza, as maiores injustiças. Eu acho que estão as maiores injustiças, mas, aos poucos injustiçados, as injustiças, e não aos muitos justos as injustiças. Eu entendo que muitas boates em nosso Brasil, muitas, são irregulares. E eu começo a fazer uma pergunta, eu não frequento a noite daqui. Lajeado. Como Lajeado enfrenta isso? Né? Vendo aqui o crime, vamos trazer o crime aqui para Lajeado. Como Lajeado enfrenta isso? Eu vejo pior, Flávio, eu vejo como pai, tu também vê como pai. Quando aconteceu esses episódios, sinceramente, eu me acordava de madrugada e via se a minha filha tinha vindo 2, 3 horas. E, graças a Deus, ela voltava às 2 horas da madrugada, porque ela sentiu que aquilo era descomedido o que aconteceu. Então, isso serviu, e chego até eu a pensar que a mídia teve influência no meu comportamento de atenção, teve. Como criminalista, muito mais. Mas eu, como pai... Veja bem, eu como pai, a mídia foi surpreendente porque ela me deu um tapa na cara. E pior, não só me deu um tapa na cara, como me fez ver assim, o que eu fiz para tudo isso? Porque não vem me dizer aqui, nós 4 aqui, não vem me dizer que nós 4, nós não temos parcela nenhuma de culpabilidade do que aconteceu lá. Não temos nada. Mas, no fundo moral inconsciente, a gente tem muito que acontece aqui em Lajeado. Algum de nós já entrou num estabelecimento desses e deu uma olhada. Quero abrir um parênteses dentro disso que você está falando, porque nós discutimos aqui com o capitão dos bombeiros, com o juiz, com o promotor público, sobre
A questão em Lajeado. E uma pergunta que eu fiz e que ficava escancarado por conhecer, né, conhecer algum desses lugares, era quem é que controla, por exemplo, a superlotação? Quem controla? Não há controle. Não há controle porque eu sou prova real de que eu já vi vários casos. Então nós já mas, claro, e aí a questão começa a ser empurrada, porque quem pode fazer, quem não faz, os bombeiros não podem controlar tudo, vem aquela história toda. Mas em Lajeado nós temos problema de superlotação. Há lugares que tu mal consegue te mover, quando a lei diz lá o espaço é não sei quantos centímetros... Mas não há nada disso. Tu tenta, para passar, tu tem que te esmagar entre as pessoas. E aí, só para finalizar... Fechei parênteses. Só para depois... Existe uma palavra, uma nomenclatura que tu vai me corrigir, eu não sei, Flávio, que a defesa e o Ministério Público e o juiz usam, seria SIDL. É um serviço da comunidade de prevenção de incêndios, dada pela Prefeitura com a anuência dos bombeiros. Então, eu pergunto o seguinte... E aí que vem a questão a pura questão do crime. Se o vivente, esse ambiente aqui que é nos concedido, certo? Se o bombeiro, com a anuência do Ministério Público, que foi o caso em questão, com a anuência do Ministério Público foi o caso em questão, me dá uma autorização para eu encher essa sala com 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, certo? O que eu vou esperar do dono que aceita uma ordem dessa? O que eu vou esperar dele se ele cumpriu a determinação administrativa legal? O que se pode esperar disso? Essa pergunta é que me faz lançar. Como existiu uma falha, Flávio, tão gritante e de uma classe que eu considero heróica? A gente não pode criticar os bombeiros porque são os nossos mártires. Historicamente, são os nossos mártires. Agora, te pergunto o seguinte, cara. A responsabilidade nisso aí foi fatal de quase 300 pessoas, dado um poder administrativo e pela fiscalização anuída numa convenção junto com o Ministério Público. E que, por sinal, a defesa fez isso, apresentou uma queixa-crime, uma notícia-crime contra o Ministério Público, que teve junto nessa participação e foi arquivada pelo juiz. Mas, então, é muito fácil fazer uma política acusatória assim. Botamos todos e aos que importam, que deveria também estar, não estão. E como fica a situação? Como é que nós vamos dar? E daí nós vemos coisas piores, que eu fiquei mais impressionado. Tão logo feita a denúncia, o Ministério Público pediu diligências, pediu perícias para averiguar procedimentos técnicos dentro da casa e demais. Mas, meu Deus do céu, esses procedimentos técnicos deviam ter sido feitos no segundo dia. E não diferente, vou dar um caso apológico, assim, que é um caso máter. Os americanos são incríveis nesse sentido de segurança. Eles são de uma genialidade incrível. Quando deu 11 de setembro, eles viram que eles estavam em causa aérea em ataque doméstico. O que eles fizeram a partir de então? Naquele dia, um não militar cancelou todos os embarques aéreos. No dia seguinte, o espaço aéreo americano na Casa Branca e na CIA deixou de existir por segurança nacional. No dia seguinte... Eu te pergunto uma coisa, de todos os prefeitos que eu considero o principal, que é o Schirmer, se ele realmente fez naquele município alguma portaria suspendendo tudo. Eu acho que lá eles suspenderam espontaneamente. Mas espontaneamente, mas aí não cabe a espontaneidade, cabe do poder que deu o invólucro da legalidade. E aí? Mas, Marcos, vamos voltar um pouco atrás e eu vou defender o teu direito de dizeres, de não concordares comigo, sempre. Apesar de também não concordar com eles. Isso é óbvio. O que me preocupa com a imprensa, o papel dela é importantíssimo. Agora, o foguetório não há a mínima necessidade. O problema todo é essa pirotecnia que estão fazendo em cima de mortes de jovens. É isso. É esta a minha raiva, é este o meu levante contra estas coisas. Meu levante também Marcos, que as pessoas que devem decidir estão na frente dos fatos, enquanto o fato está sendo esquecido. É melhor eu aparecer na mídia, dizer que eu sou bonito, que eu sou o melhor, que eu sou o mais inteligente, sim, com certeza. E esquecer lá atrás o que está acontecendo. Quase levantaram o tapete e enfiaram todas as vítimas para baixo. Quase aconteceu isso. Com relação ao juiz de 1 ano, Marcos, tu está coberto de razão. Vamos falar daqui a 3, 4, 5, 6, 7.
Meu bom jovem. Tá aí o exemplo não do- é terminativo. Essa semana Tudo saiu. que o juiz determinar lá, Marcos, com sentença, com júri, não é terminativa. É parte, é fases do processo. Aí vem as apelações, os recursos especiais e extraordinários Sabe o que agravos. Flávio, sabe o que eu fico mais gritante com isso aí? Que poderia o juiz fazer isso, uma política favorável à penalização, Sim. e ele ridiculariza justamente o processo frente a isso. Exatamente. Então, É a coisa- incompreensível. E outra coisa, e só se dá estas coisas, meu grande comandante, David, quando existem essas grandes tragédias. Essas grandes tragédias. Infelizmente, né? Infelizmente, só dá nesses casos. Giovanni. Essa semana, pegando um gancho também no que o Meias falou sobre a fiscalização, e antes eu coloquei sobre a diferença de estrutura, de cultura, de próprias condições financeiras do país, o exemplo da avalanche do Grêmio, né? Nós vamos falar aqui agora, Marcos, em superlotação. Óbvio que ela existe em todas as casas noturnas por aí, porque se a festa não está lotada, não está boa, né? Então esse é um problema cultural. O que nós teríamos que ter para resolver isso? Roleta e um fiscal em cada estabelecimento noturno. Agora, pode fazer isso numa boate chique lá do Rio de Janeiro, tu pode fazer aqui em Lajeado em 3 ou 4 ou 5 casas, mas vai fazer lá no interior, onde não tem nem brigadiano, não tem nem polícia militar, e de vez falta e meia um escrivão ou um investigador de civil. Vamos fazer isso nos ônibus? Vamos fazer isso nos trens, superlotação, sem falar no bondinho, no bonde. Nos hospitais. Isso. Superlotação nos corredores. Nos corredores dos hospitais. Mas então assim, ó, só para concluir, aquele bonde que despencou lá no Rio de Janeiro 2 anos atrás, então assim, ó, não temos estrutura para isso. Nós temos que ter, claro, uma cultura. Agora, exigir que se controle isso tudo só quando a sociedade passar a controlar isso. E não consumir isso, como tu mesmo colocaste antes. A casa superlotada, mas daqui a pouco quase ninguém reclama porque, entre aspas, a festa estava boa. Claro. Eu acho que nós teremos que fazer um programa, hora dessas, sobre a questão do poder do Estado. Já que vocês deixaram essa bola picando, tem um teórico que eu gosto muito, tem 86 anos, chamado Zygmunt Bauman. É um grande escritor, um grande sociólogo, e ele é cátedro de várias universidades europeias, muito reconhecido, e aos 86 anos fala com tanta propriedade. Esses dias vi um vídeo dele que foi feito pelo Café Filosófico e Fronteiras do Pensamento, que é feito na PUC, uma entrevista na casa dele, em Leeds, na Inglaterra, e ele fala de forma fantástica sobre o poder do Estado, como já não há mais poder. E ele também faz uma crítica à atual democracia, porque ele diz que a democracia que nós temos é uma democracia fruto da época de ouro, há 50 anos atrás, quando nós dissemos, criamos leis e prometemos várias coisas para o cidadão, e hoje não temos condição nenhuma de cumprir, ou um Estado extremamente esvaziado para cumprir. Isso é uma discussão que a gente vai poder tocar, e eu já até os preparo assim, para ir pensando sobre.